O valor de uma empresa se mede pela sua capacidade de gerar riqueza. Há mais de meio século, os americanos criaram um indicador financeiro chamado IBETA, que mede o resultado operacional real de uma empresa. O IBETA é usado para avaliar uma empresa com a finalidade de aquisição ou investimento. Para melhor entender o IBETA, vamos analisar os relatórios empresariais. São 3 os relatórios empresariais: o balanço, que mostra o que possuímos, e o que devemos, num determinado instante no tempo. A DRE, demonstração do resultado do exercício, que mostra o lucro, ou prejuízo, que geramos, durante um período de tempo. O cash flow, fluxo de caixa, que mostra o que geramos de caixa, e o que gastamos desse caixa, durante um período de tempo. O IBETA é uma métrica da DRE. O IBETA exclui as impurezas do resultado operacional da empresa. IBETA significa E, earnings, ganhos. B, before, antes de. I, interest, juros. T, taxes, impostos. D, depreciation, depreciação. A, amortization, amortização. O IBETA mede o resultado da empresa, excluindo os juros que fazem parte da gestão financeira. Sob o ponto de vista operacional da empresa, não interessa saber se a empresa tem capital sobrando para investir no mercado financeiro ou está correndo atrás de empréstimos porque não tem caixa para pagar seus compromissos. Também se exclui os impostos, pois estes dependem do regime tributário ao qual se encaixa a empresa e das manobras contábeis para amenizar as contas. Note que os impostos que incidem diretamente no custo dos produtos, do processo de produção, da comercialização e da administração direta da empresa, devem ser considerados no IBETA. É o caso do IPI, do ICMS, dos encargos trabalhistas, do IPTU, do IPVA. Os impostos que ficam de fora são os que não participam diretamente do processo operacional da empresa, como é o caso do imposto de renda, das contribuições sobre o lucro, dos impostos sobre operações financeiras. A depreciação também está fora, pois ela depende do perfil de investimento de longo prazo da empresa e não do seu estilo operacional. Além disso, é um recurso contábil para ajustar as contas de grandes investimentos de longo prazo. O mesmo que se disse sobre depreciação também se aplica à amortização. A diferença está que a depreciação cuida de bens tangíveis, como máquinas e veículos, e a amortização cuida de bens intangíveis como marcas e patentes. Desta forma, o IBETA mede a saúde do coração da empresa. É uma métrica core business, do negócio principal da empresa. E se o coração vai bem, tudo vai bem. Esta DRE simplificada do ano passado apresenta valores comparativos entre a empresa X e a empresa Y, que são empresas semelhantes e do mesmo setor econômico. A DRE apresenta o seguinte cálculo: a receita, menos o custo variável, é igual à margem de contribuição. E, menos o custo fixo, é igual ao IBETA. Note que a empresa X teve números mais expressivos do que a empresa Y. A receita da empresa X foi de R$ 12 milhões no ano passado contra apenas R$ 8 milhões da empresa Y. O mesmo aconteceu com o IBETA. O IBETA da empresa X foi de R$ 960 mil contra R$ 800 mil da empresa Y. Tudo isso, em valores absolutos, ou seja, valores em reais. Entretanto, se fizermos uma análise em valores relativos, ou seja, em percentual em relação à receita, vamos encontrar uma realidade diferente. O IBETA percentual da empresa Y foi de 10% contra 8% da empresa X. Uma diferença de 2 pontos percentuais a favor da empresa Y. A empresa Y tem maior capacidade de gerar riqueza que a empresa X, utilizando menos recursos. Portanto, um investidor verá mais potencial na empresa Y. Esse indicador também é conhecido como margem IBETA, e seu cálculo é bastante simples. Basta dividir o valor do IBETA pelo valor da receita e multiplicar por 100. É vital para toda empresa calcular, analisar, acompanhar e controlar seu IBETA ao longo do tempo. Seja comparando seu próprio desempenho em diferentes momentos, seja comparando sua empresa com outras semelhantes do mesmo segmento. O Encash Consulter desenvolveu o aplicativo Gap, Ganha-Perde, que analisa o desempenho real do seu negócio utilizando o IBETA. O Gap também depura a corrosão financeira avaliando inflação, inadimplência, taxa básica de juros, trazendo tudo ao valor presente onde o valor faz sentido. O indicador Gap diz exatamente se você, empresário ou empresária, está ganhando o que realmente merece. Tudo isso na nuvem, no Google Drive. Um ambiente totalmente seguro e de privacidade absoluta. Com criptografia ponta a ponta onde só você tem acesso.